Oi, bom dia, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia, formação em ensino religioso. Gostaria de compartilhar com você sobre família o seguinte tema: os segredos de uma vida a dois, que se encontra lá em Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim: não façais nada por rivalidade, nem por orgulho ou jactância, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. E também em Gênesis, capítulo 2, verso 18, que diz assim: disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, ajudadora, auxiliadora, que lhe seja idônea. Do original é exerquinado, auxiliadora idônea. O segredo de uma vida a dois. A Bíblia fala, e dizem alguns estudiosos aí por aí, que os opostos se atraem ou se repelem. Normalmente nós somos atraídos por alguém que nós vemos a nossa fraqueza e vemos no outro os pontos fortes. Então, se o marido é tímido, é humilde, ele vê na esposa a fortaleza, a descontração, a desinibição que ele não tem. E vice-versa. A primeira lição que eu gostaria de destacar dos segredos de uma vida a dois seria o amor. Sem o qual, sem o amor, sem o respeito, sem o perdão, sem o carinho, o casamento seria um fracasso. Quem ama quer fazer a felicidade do outro. Quem ama esquece de si mesmo para agradar ao outro. Quem ama às vezes, e isso até prejudica, vive em função do outro, para agradar o outro. Devemos aceitar as pessoas, o marido aceitar a mulher aceitar o marido do jeito que eles são, do jeito que ele é, que nós somos. Ninguém muda o outro. Há um consenso aí. Eu cedo enquanto marido e esposo, enquanto homem, em prol da minha relação, para o bem da nossa relação, com a relação da minha esposa. E ela também. Se eu passar a minha vida tentando mudar a minha esposa, o meu cônjuge, e ela a mim, vou sair frustrado, derrotado, fracassado, porque ninguém muda ninguém. O outro é que tem que mudar, se transformar, ceder muitas vezes em prol da relação. Quando nós casamos,
Quando nós casamos, alguém disse que nós somos neófitos. O que é neófito? Do ponto de vista religioso, teológico e filosófico. A palavra neófito quer dizer recém-plantado, uma muda que germina e nasce, que acabou de ser plantada. Nós somos eternos aprendizes. Então, ideal em amor, que seria o segredo do casamento, de uma vida a dois, seria o crescimento mútuo, aprendizado, complementaridade. Na vária complexidade do casamento, que é uma coisa complexa, polêmica, porque são duas vidas, duas cabeças, culturas, modo de vida, filosofia de vida diferentes, famílias diferentes, que se unem em torno de um ideal: amar, respeitar, fazer o outro feliz. Nós, quando casamos, deixamos de falar a palavra eu na primeira pessoa e conjugamos o verbo na segunda pessoa, nós. Esquecemos da vida de solteiro para ter uma vida em comum com outra pessoa. Amor. Seria uma vida a dois ou uma vida a três, que seria o homem, o esposo, a mulher, a esposa e Deus. Um casamento aprovado no Senhor, formado no Senhor. E esta relação em amor deve ser, em princípio, ser harmônica. A segunda lição, ou o segundo segredo de uma vida a dois, revelando-se um ao outro. No namoro, noivado, a tendência é para ver apenas as virtudes. Todos nós escondemos um pouquinho os nossos defeitos. Todos nós somos perfeitos. Há uma chamada glamourização aí no namoro, no noivado, que é um tempo de conhecimento prévio. Pastor Nilson do Amaral Fanini, meu ex-pastor da primeira Igreja Batista de Niterói, de saudosa memória, dizia para os casais da igreja que nós temos que fazer pelo menos 3 coisas. Primeiro, usar o joelho. Orar para que Deus envie, para que Deus coloque ou mostre aquela pessoa que eu vou dividir a minha vida. Segundo passo, segundo o pastor Fanini, usar a cabeça para saber se há compatibilidade intelectual, financeira, afetiva, econômica, sexual e principalmente compatibilidade espiritual. Se aquela pessoa está em sintonia comigo, se nós temos os mesmos ideais, se nós comungamos ou iremos partilhar de algo juntos. Começa desde o namoro, que é a fase de se conhecer, de autoconhecimento e de conhecimento de ambos. E terceiro e último passo, segundo o pastor Fanini, que o casal de noivos ou namorados ou ficantes, eu não gosto dessa palavra, que eles têm que fazer é usar o coração. Depois de usar o joelho e ver que Deus aprovou aquele namoro, aquela relação, aquele relacionamento,
Aí eu uso a minha cabeça. E se eu entendo e concluo, observar muito o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, se é de fato aquela pessoa vinda do Senhor, aí eu posso usar o coração à vontade. O problema existe, o conflito existe, é que os casais ou futuros casais de nubente, de noivos e namorados, eles invertem, eles usam primeiro a paixão, o coração, o sentimento, a química, como alguns chamam, a aparência. Depois é que eles vão usar a cabeça e por último usam o joelho, não para Deus, para saber de Deus se é aquele ou aquela que Deus separou para eu viver ao lado, mas para comunicar a Deus que ele escolheu. Há muitos casais aí de namorados, de noivos, ou até casados, querendo dar uma ajudinha para Deus. Ele ora. Tem uma irmã numa igreja que eu fui membro, que ela orava. Olha, eu vou orar para Deus me enviar um namorado, um futuro marido, mas tem que ser fulano. Olha, Deus, tem que ser fulano, de olhos azuis, moreno, 1,80 m. Eu achei aquilo interessante. Ela não está pedindo o consentimento de Deus ou a aprovação para o seu namoro, ou futuro namoro, ou casamento. Ela está comunicando a Deus que ela quer aquela pessoa. Adaptação seria o terceiro segredo. Isto é muito complicado. Alguns manuais de casamento, de relacionamento que eu li, que eu estudei, palestras, pastores, seminários que eu frequentei, fala os primeiros 3 ou 7 ou 5 anos, 3, 5 e 7 anos do casamento, que é a fase de se adaptar, onde há aí uma banalização, uma glamorização, que eles ainda estão se conhecendo, escondendo os defeitos, enaltecendo as qualidades, os predicados. Fase de adaptação espiritual, zelando um pela vida do outro. Casal tem que orar junto, casal tem que interceder junto, casal tem que buscar a Deus junto. Costumes e hábitos. A tendência do casal é levar maneira ou familiar como ele foi educado, com mamãe, papai, o sogro, a sogra, e levar para dentro do casamento. Quando se pode adaptar um exemplo de mamãe, papai, o sogro, a sogra, ou de outros casais, é algo bom. Mas nem sempre dá certo. Porque cada casal é um casal, cada família é uma família, cada marido e esposa é um marido e uma esposa. A adaptação sexual, sentimental, emocional, afetiva, a adaptação intelectual, fase de adaptação após o casamento. Eu tenho que saber aquilo que a minha esposa gosta e não gosta, em todas as facetas da área dela, emocional, afetiva, sexual e íntima. E o marido também, ela também, a minha esposa, as mulheres, a esposa dos irmãos,
também tem que saber aquilo que vocês gostam, que o marido gosta e que não gosta na relação, em todos os aspectos, em todas as áreas e facetas do seu relacionamento. Quinto e último segredo de uma vida a dois, segredo de um casamento bem-sucedido: cultivando o amor. Maturidade emocional. Eu tenho que suprir as carências da minha esposa e as minhas carências afetivas, emocionais, sentimentais, ela tentar suprir, doando-se, ser companheiro um do outro, renunciar muitas das vezes. Isso faz parte de cultivar. Cultivar é cuidar, zelar pelo amor. Submissão de ambas as partes. Muitas das vezes, as pessoas falam de submissão da mulher. A mulher tem sempre que ser submissa, ceder, mas o homem também é submisso à mulher. Eu sei que alguns maridos não vão concordar comigo. Amor através de gestos. Ora, atos, ações e gestos, às vezes, costumam falar mais do que as próprias palavras. Meu pai disse certa vez, seu Maurício, Pedro Gonçalves, que ele não gosta muito de falar a palavra "eu te amo". Eu ouvi dele uma vez. Mas ele falou que ele mostra o amor com gestos, com ações. Eu via ele cobrir os meus 2 irmãos com cobertor de noite, beijar. Ele estava mostrando e demonstrando, não com palavras "eu te amo", mas com carinho. E ele fez comigo também, como o filho mais velho, o primogênito, como ele gosta de falar. Tornar-se atraente um para o outro. A aparência não é tudo, mas ela conta. Ela é muito importante. O marido que não cuida da sua aparência, uma mulher, uma esposa que não cuida da sua aparência, você está dizendo para o seu marido ou para sua esposa que você não é tão importante assim. Por que quando no namoro nós cuidávamos da nossa aparência, cortávamos a barba, o cabelo, a melhor roupa, a mulher o melhor vestido, batom, maquiagem, perfume, elogios, carícias, carinhos, romantismo, e por que no casamento não continua a fazer? O amor é como uma chama. Exige cuidados especiais e essenciais e ininterruptos. É como no casamento que eu fui numa igreja, lá em Marambaia, São Gonçalo. E o pastor falava que o casamento é como um pote de mel. Você vai colocando mel, e quando volta e meia aquele pote fica vazio, você tem que colocar mel novamente para encher aquele pote. Cuidar, zelar. É como uma planta que necessita de cuidado, de cultivo, de carinho. Porque um dia o sentimento, o amor, ele pode ser sufocado e acabar. Que Deus seja de fato Senhor absoluto do nosso casamento, do nosso lar. Um casamento que tem Deus como esteio, como cabeça, como viga mestra e central, e como tem a palavra de Deus como referencial, como livro de cabeceira para o casal, constitui os segredos principais de uma vida a dois. Que Deus abençoe nessa difícil tarefa de vida a dois. Amém.